Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o que eu trago para vocês é um vídeo sobre o perfume perfeito. Será que existe? Então esse vídeo foi pensado com muito carinho para vocês, tá? Eu não tenho nem roteiro, normalmente meus vídeos eu não sigo um roteiro, foi uma coisa pensada na minha cabeça e eu quero trazer para vocês para esclarecer alguns pontos importantes, tá ok, pessoal? Então já se inscreve no canal, deixe seu like, comente aqui no vídeo também, que vai ser muito importante saber a opinião de vocês sobre esse assunto, tá ok? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Então, pessoal, hoje a gente vai abordar a respeito do perfume perfeito. E esse é um tema muito interessante porque acho que a maioria das pessoas estão em busca desse que é o chamado perfume perfeito. Mas eu pergunto, o que é o perfume perfeito para você? Responda aqui para mim nos comentários. Deixe aqui esse comentário primeiro, pause o vídeo, escreva o seu comentário sobre o que é o perfume perfeito para você. E após o vídeo, você vai e responde novamente o que é o perfume perfeito. Tá beleza? Podemos fazer esse combinado? Partiu então. Então, o que nós podemos definir como perfume perfeito? Bom, na minha concepção, eu, Yuri, o perfume perfeito para mim é aquele que me agrada em diversos pontos. Por exemplo, a sua fragrância é algo extremamente importante. Fixação, projeção, são dados que são muito relevantes para mim. Mas sabemos que a gente precisa levar em conta vários outros fatores, mas que talvez não sejam tão relevantes. Então, na busca incessante por encontrar o perfume perfeito, algumas pessoas acabam esbarrando em algumas dificuldades, em algumas situações que talvez nem importem tanto, e nós vamos abordar ao longo desse vídeo, tá ok, pessoal? Então vamos entender primeiro o porquê eu compro um perfume, como eu compro um perfume, o que eu levo em conta ao comprar um perfume. Normalmente, quando eu vou comprar um perfume, a primeira coisa que eu preciso levar em conta, e isso é de caráter obrigatório, é o meu gosto pessoal, tá? Porque se eu compro um perfume que não está de acordo com o meu gosto pessoal, a probabilidade de eu não gostar desse perfume é muito alta. Então vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, para ver se vocês conseguem entender. Eu, particularmente, Uri, prefiro perfumes mais frescos, leves, cítricos, aquáticos, assim, sempre coisas que não incomodam. Então, para mim, um perfume ele tem que ser, na maioria das vezes, tudo leve, levemente amadeirado, levemente adocicado, levemente especiado, não pode ter nada assim que grite muito, nada que chame muita atenção. Apenas algo mais cítrico, mais aquático. Então essas notas, tudo bem, podem sobressair. Mas esse é o tipo de perfume que eu gosto. Tanto é que um perfume que me chama muito a atenção, que eu sou extremamente fã, admito que hoje eu não tenho muita condição de estar comprando ele, né, até por conta do preço, é o Versace Pour Homme. Então, o que eu faço para eu conseguir comprar um bom perfume, ou perfume perfeito, na minha concepção? Eu dou uma olhada na pirâmide olfativa do Versace, e claro, não tem como a gente pegar algo exatamente igual a ele, porque cada perfume é único, mas eu tento seguir aquela base. Veja o que me chama atenção, qual nota ali que predomina, que realmente me faz querer ter aquele perfume. E aí eu consigo encontrar alguns perfumes que seguem mais ou menos aquela mesma base, e geralmente são perfumes que, embora não sejam tão parecidos com ele, vão me agradar bastante. E aí a gente cai em algumas situações. Eu já fiz até um vídeo, por exemplo, desse perfume aqui, ó, Absolute by Exclusive de Avon. Perfume que teve aí bastante tempo, né, no hype danado, absurdo. As pessoas estavam comentando muito a respeito dele. Vocês percebem, eu não sei se vai dar para captar no vídeo, ele está até um pouco empoeirado, porque assim, é um perfume que eu não uso muito realmente. Naquele momento eu até usei mais, só que agora realmente eu acabei enjoando porque não é um perfume que faz o meu tipo. Só que uma atenção que a gente precisa ter, e aqui eu falo assim com bastante critério mesmo, é de não invalidar um perfume só porque eu não gosto dele, tá? Porque o que eu preciso levar em conta é o seguinte: eu não sou muito fã das características que esse perfume aqui apresenta, mas em momento algum eu posso automaticamente configurá-lo como um perfume ruim, tá? Até porque não é, longe disso. Isso aqui é um perfume que vai trazer uma saidinha, umas notas um pouco mais alcoólicas, mais adocicadas. Ele vai apresentar aqui para o público a nossa famosa nota de oud, que é uma nota assim
né, mundialmente agora conhecida e que muitas pessoas gostam, né, a nota de oud, que para muitos é até novidade, então ele traz aqui. É verdade que pode ser até um pouco mais sintética, e eu, para falar a verdade, nem conheço muito essa nota para poder estar dizendo se é ou não sintética, se remete realmente ao verdadeiro oud. Mas o ponto é o seguinte, não é o perfume que vai de acordo com as características que eu prezo. Então não posso dizer que ele é ruim, porque vou até borrifar, embora eu não goste tanto, não é um perfume que faça muito sentido para mim. Ele tem, ó, essas características que eu falei para você, um perfume mais alcoólico, mais adocicado, tem essa coisa de madeiras muito presente, principalmente o oud, aqui eu sinto algo que remete a couro também. E assim, isso aqui é um grande avanço, é um salto absurdo na perfumaria, principalmente a gente falando a nível nacional. Quando a gente lembra da Avon, a gente lembra do passado da empresa, a gente sabe que eles estavam acostumados a sempre apresentar algo extremamente, assim, de baixíssimo qualidade, baixíssima qualidade, baixo desempenho, assim, coisas que não valiam o preço, mesmo sendo barato. E esse aqui, embora seja um perfume também barato, muitas vezes você encontra ele abaixo de R$ 80, ele já representa aqui uma evolução absurda, absurda. Ele é muito bem construído, um perfume assim, que para quem gosta, é excelente. Ele realmente vai fazer o perfil de um homem mais maduro, sabe? Então assim, eu não indico isso aqui para uma pessoa que é jovem usar, embora, como eu já disse em alguns outros vídeos, o perfume é seu, você pode usar, né, quando quiser, da forma que quiser, você pode, né, independente da sua idade, você pode usar, mas eu realmente não encontro assim um uso para um jovem nesse perfume aqui, mas ele é extremamente agradável. Agora o contrário também é verdade, por isso que eu falo, a gente precisa conhecer. Eu tô com esse daqui que eu fiz vídeo até recentemente. Se você ainda não assistiu, corre lá, dá uma olhadinha, assiste o vídeo inteiro também, né? Que isso é muito importante. Versace The Dreamer, um perfume que contém uma nota controversa, a nota de tabaco. E essa nota, para quem não conhece, ela é apenas uma nota herbal. Mas aí você vai falar com algumas outras pessoas que o perfume ele tem a nota de tabaco, as pessoas tendem a associar o quê? Cigarro, substâncias ilícitas. Então, assim, gente, eu recomendo muito, conheça primeiro as coisas. É importante a gente parar de replicar o que a gente ouve sem a gente conhecer. E isso a gente vê que nem é sobre perfume só, é sobre tudo, sobre tudo. Talvez você tem uma pessoa ali, assim, você encara aquela pessoa como muito gente boa, maravilhosa, já a outra pessoa que não teve uma experiência muito agradável com ela, vai encarar como se fosse a pior pessoa do mundo, e assim também é com perfume. E muitas vezes você vai tecer uma opinião sobre uma pessoa sem nem mesmo conhecê-la, você vai embasado na opinião de terceiros. Isso é muito ruim, isso é prejudicial demais, tanto para o mal quanto para o bem. Porque aí uma pessoa pega um perfume, ela não gosta da nota de tabaco, por exemplo, e só porque ela não gosta, o perfume é ruim. Então, isso atrapalha você de comprar um perfume. Se você não tem o hábito de experimentar, de usar amostras, de comprar decantes, que é uma fração do perfume, isso é ruim, porque te atrapalha. Uma pessoa ali, né, bem conceituada, talvez um influencer famoso, com muitos inscritos, ele pega e fala que um perfume é excelente, você vai lá e compra aquele perfume, às vezes você acaba se decepcionando, porque ele é excelente do ponto de vista daquela pessoa, mas não se adequa com o seu gosto, certo? Não está de acordo com o seu gosto. E o contrário também é verdade. Talvez ela julgue um perfume como horrível, ruim, não fixa nada, não gera elogio, e aí você compra e acaba se surpreendendo. Então, assim, o ponto principal desse vídeo é mostrar para vocês que a opinião mais importante em torno de um perfume, na hora que você for comprar, é a sua. Por isso que eu recomendo muito experimentar. Até os perfumes mais baratos que eu indico, a gente tem aqui até como exemplo o Mendoza, que é um perfumezinho de 30 ml, está aí na faixa dos seus R$ 70. Com o hype que ele está tendo, pode ser que venha subir de preço, mas não vai passar de R$ 100. Muito dificilmente deve passar, mas ainda assim, se você tiver a oportunidade de conhecer, faça isso, teste o perfume, porque o que a gente não pode ter é decepção. Eu penso o seguinte, pode ser R$ 50, mas se você gastou com uma coisa que não valeu a pena para você, ele vai fazer falta. Vai ser um dinheiro muito mal gasto. Você vai considerar como se fosse a sua pior compra, mesmo sendo barato. Então, faça uma boa escolha, uma escolha consciente, focada em você. Aí a gente entra num outro ponto, elogios. Então, você às vezes vai e compra um perfume porque ele tem a propaganda ali de ser um perfume extremamente elogiado. Aí a gente entra numa outra questão. Elogios são coisas bem subjetivas, tá?
é muito importante que as pessoas entendam que um perfume, para ser elogiado, aí ele vai precisar de vários fatores, e muitas vezes não está nem só relacionado com preço, se ele é importado ou não, se ele é contratipo ou não, e nem está associado assim à fragrância em si, porque muitas vezes a gente compra um perfume com essa propaganda de ser extremamente agradável, extremamente elogiado, e a gente acaba não recebendo nenhum elogio, e a gente começa a atribuir a culpa ao perfume. Mas a gente precisa entender de quem vem o elogio. Será que eu vou comprar um perfume de 300, 400 reais e vou ser muito elogiado? Ou pode ser que com um perfume de 60, 70 reais eu seja mais elogiado do que com esse de 300, 400 reais? Pode acontecer. Pode acontecer porque o ponto chave disso é que o elogio, ele normalmente ele vem de pessoas que pertencem ao seu ciclo de amizades, tá? Dificilmente, independente do perfume que você está usando, pode ser um perfume de 2, 3 mil reais. Dificilmente você vai parar um supermercado, dificilmente você vai parar uma fila na lotérica quando você vai pagar uma conta, dificilmente você vai parar o shopping, não vai, gente, é muito difícil. Geralmente isso são gatilhos, são ganchos para atrair mais pessoas para um vídeo, para gerar mais visualização, para gerar mais engajamento, porque na prática não é assim que funciona. Para que você seja elogiado, a pessoa ela precisa te conhecer, ela normalmente tem uma certa intimidade com você. Não estou dizendo aqui que jamais vai acontecer de uma pessoa qualquer te parar e falar, poxa, seu perfume é muito bom, que perfume é esse? Pode acontecer e vai acontecer, é bem provável que aconteça. Mas é importante que você, que todos nós entendamos que o elogio geralmente vai partir de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que fazem parte ali do nosso ambiente, tá? E que têm uma certa intimidade com a gente, certo? Porque se a gente acaba se baseando, né, na compra de um perfume focado em elogio, a gente acaba perdendo o que mais importa, o nosso ponto de vista. E, gente, sejamos francos, no mundo onde hoje você não pode expressar sua opinião, você não pode expressar muito os seus gostos, você acaba se baseando em algo só porque uma pessoa falou que é isso, uma pessoa falou que é aquilo, que é bom, que é ruim, no momento onde você tem a capacidade de fazer a sua escolha baseada no seu gosto, baseado naquilo que você acha, que você pensa, se você for abrir mão disso, aí realmente você perdeu o que mais importa. Você perdeu o que realmente importa. Então, assim, valorize o seu poder de escolha, valorize o seu gosto. Ainda que você tenha um perfume que talvez ele não seja elogiado, tudo bem, mas se é o seu gosto, poxa, compre esse perfume. Quer fazer, né, estoque desse perfume? Faça. Foi o perfume que você acertou, aquele que você usou, que não enjoou, que você achou que tem como ser o seu perfume assinatura, que é aquele perfume que quando você chega as pessoas já sabem, já associam a você. Compra, compra porque é o que você se identificou. E muitas pessoas elas tendem a dizer a seguinte frase: a gente usa perfume para os outros, são as pessoas que sentem, então eu tenho que comprar um perfume que seja agradável para os outros. Mas não é bem assim. Se você vai investir, sei lá, 70, 80, 300, 500 reais em um perfume, a primeira pessoa que ele tem que agradar é você, tá? E aí a gente tem até algumas estratégias para que você consiga sentir melhor o seu perfume, gente. Não tem bicho de sete cabeças, ó. Do ladinho aqui do pescoço que o vento corre, você consegue sentir mais. Aqui, ó, no meio, mais próximo ao peito, você consegue estar sentindo mais o seu perfume. Foque nisso também, e às vezes a pessoa toma um banho de perfume ali, acaba gerando até uma fadiga olfativa pelo excesso, mas para ela o importante é que as outras vão sentir. Tanto faz a opinião dela. E eu, particularmente, gosto de sentir o meu perfume. Então, para mim, o mais importante é se eu gosto ou não. E aí, se eu não gosto, eu nem compro, para ser bem sincero. Então, geralmente, os perfumes que eu tenho são perfumes que normalmente eu tive a oportunidade de adquirir, exceto alguns, tá? Não posso dizer que todos eu também comprei de forma consciente, porque estaria mentindo para vocês. E esse aqui foi um caso, não comprei tão consciente. Estava barato, eu como sou revendedor, na época eu não lembro nem se eu paguei 50 reais nele, enfim, foi bem barato mesmo e estava num hype danado, então acabei comprando. E foi um desses exemplos de perfumes que eu me decepcionei um pouco, assim, não pelo perfume em si. É o que eu falei, a qualidade é maravilhosa, mas não faz o meu tipo, não é o meu gosto. Então, eu não uso.
vou acabar fazendo uma boa ação, vou acabar doando esse perfume para alguém que goste. É até difícil você achar alguma pessoa do perfil que goste de um perfume mais amadeirado, mais adocicado, com essa pegada mais alcoólica, tá? Assim, mas no momento que eu achar, eu vou até estar me desapegando. Não tô falando nem de vender, não, tô falando de doar mesmo, dar o perfume para alguém, entendeu? Porque às vezes é importante a gente pontuar isso também, né? Às vezes a gente fica com o perfume parado ali na coleção, ele pode acabar oxidando se ele não for bem armazenado, e a gente perde até a oportunidade de fazer uma boa ação. Pode ser que para a gente não seja bom, mas para alguma pessoa seja extremamente relevante. Ainda mais a gente parando para pensar que nem todo mundo entende muito bem de perfume, né? Tem gente que só de estar usando já está ótimo. Então, se você tem a oportunidade, né, de presentear alguém, né, de doar algo para alguém, faça. Faça também essa boa ação, também vai aquecer seu coração, vai te deixar bem satisfeito. Então, o foco principal desse vídeo é fazer com que vocês entendam de uma vez por todas que um bom perfume, que o perfume perfeito é o seu, é o que você gosta, é aquele que reúne as características mais importantes para você. Não é que um influenciador pegou e falou que é o melhor perfume do mundo, que todo homem precisa ter, é o perfume que você vai parar a padaria, vai parar o mercado, vai parar a lotérica. Não, é o perfume que você gostou, que você se identificou. Porque quando você compra algo embasado na opinião dos outros, somente na opinião dos outros, você corre um risco muito grande. Você automaticamente está invalidando o mais importante, que é a sua opinião. Então não faça isso. Experimente, gente. Hoje está muito fácil, está muito acessível. Você pode comprar frações do perfume, amostrazinhas, tem até de 1 ml. Tudo bem, às vezes você vai pagar 14, se for perfume importado, às vezes você vai pagar 20, enfim, mas é muito melhor você pagar 14, 20 reais em uma pequena amostra do que você, por exemplo, esse perfume aqui eu não sei, não lembro o valor dele, mas deve estar o quê? Algo em torno de uns 300, 400 ou até mais. Não comprei por esse preço, tá? Foi um desapego, então peguei por um valor, assim, bem simbólico mesmo. Por isso que eu também comprei. Eu nem tenho condição de estar com esse perfume aqui, para falar a verdade, no momento, né? Tem que ser realista. Mas a questão é essa. Então, imagina se eu desse esse valor de 300, 400, 500 reais nesse perfume e não gostasse, né? Então, estaria sendo bem irresponsável mesmo, ia ficar com ele parado, né? Ia perder a oportunidade de ter comprado algo que está de acordo com o meu gosto, né? Então, o mais sensato de se fazer, né, era ter comprado alguma amostra, feito algum teste primeiro. Felizmente eu gostei disso aqui, tá, gente? Felizmente, até porque é um perfumaço, é um clássico. Mas poderia ter me dado mal. Tudo bem que eu paguei menos, mas independente, né? É um valor que você emprega no perfume. Então, o ponto mais importante é isso. Foque naquilo que te agrada. E do momento que você está feliz com a sua escolha, você está com o perfume perfeito. Valeu, pessoal. Um grande abraço.